Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia num coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou, flores nos lugares que passou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz nesse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida
cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe do Rei, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Roga por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de nós. Acabou, tem mais? Mais uma? Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Muito agradecida, Antônio. Deus te abençoe. Assim seja, gratidão a todos. Muito grata. Em nome da Casa do Evangelho. Oi? Maria Helena Madalena. Filha Madalena, Maria Helena. Está enxergando o nome além. Madalena. Queridos irmãos e irmãs, muita luz e muita paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesta sala virtual que nos acolhe com muito carinho,
nos dando a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos desta doutrina, que tanto nos eleva. Hoje, em particular, nós estamos estudando a obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, e é com muita alegria que, mais uma vez, recebemos a todos para juntos estudar o capítulo 5 desta obra. Esse capítulo 5 vai falar sobre o prenúncio da Era Nova. E nós convidamos a nossa querida irmã Ênia Dias da Costa, está morando hoje, residindo em Muritiba, para falar para nós sobre esse tema, sobre esse capítulo deste livro. Então, seja muito bem-vinda, Ênia, a esse momento, a essa sala virtual. Ênia, ela é trabalhadora do Centro Espírita, eu vou achar, viu, Ênia? Ela é trabalhadora do Centro Espírita Fraternidade e Trabalho, lá na cidade de Muritiba. Ênia também está como facilitadora do MEP, lá na FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, e também está como coordenadora do setor de mediunidade no Conselho Regional Espírita 3. E Ênia me disse também que é mãe de João Vitor e de João Emanuel. Tem um compromisso grande, hein, minha irmã? Um compromisso muito grande perante o Cristo e a seara do Mestre. Mas seja muito bem-vinda, Ênia, a esse espaço, a esse momento de aprendizado. Aqui estamos todos nós há mais de 5 anos e começamos esse trabalho na pandemia e estamos dando continuidade. Tem irmãos de várias cidades, vários estados e até de outros países, como Portugal. Então, você é muito bem-vinda, você tem de agora até às 17h50, 17h55, para fazer a apresentação desse capítulo, e seja muito bem-vinda. Tá bom, querida? Ok. Vamos evocar os benfeitores espirituais da Associação Espírita Casa do Evangelho, em Conceição do Jacuípe, alinhando aos nossos orientadores espirituais e evocar o espírito principal que nos inspira nessa tarde, Amélia Rodrigues, esse espírito, juntamente professora, escritora, aqui do Recôncavo, mas ecoa universalmente nos corações das pessoas, dos seres humanos. E Amélia é típico aquele espírito que fala a alma e retrata em ação e em tudo que escreveu Jesus, redivivo em pensamento, em sentimento e atitudes. Porque Amélia também é aquele espírito que se alinha ao pensamento de Fênelon. Esse espírito tão simples e grandioso ao mesmo tempo, quando traz as nuances do Cristo nas suas passagens, nos seus detalhes, em cada toque de coração. E Amélia é esse espírito sensível, evangelizador, que Divaldo Franco a chamou como sol da evangelização. E ela, como mulher, como humana, sobretudo como educadora na Terra, nos deixa esse legado. Então, aqui pertinho, que eu estou em Muritiba, no Recôncavo da Bahia, Amélia nos inspira, né? Porque ali em Santa Amaro teve uma das suas reencarnações, e ela traz esse espírito, esse pensamento que se identifica com tudo que Jesus retrata no Evangelho segundo o Espiritismo e em todos os encontros que ele teve com cada criatura, na sua individualidade, na sua peculiaridade, ele viu, sentiu, tocou e, sobretudo, convidou para a sua vinha, para a sua seara. Mesmo até quando, em encontro com as trevas,
quando ele pergunta àquele que andava sobre o sol, sobre o chão e sobre as águas, ele pergunta quem eu sou e eu me chamo Legião. E Jesus acalmou tudo aquilo que andava desorganizado. Como este tempo que nós estamos vivendo agora. Um tempo que aparentemente parece um tempo de agonia, parece um tempo de desesperança, parece um tempo de que nós não vamos mais dar conta, parece que tudo se perdeu o controle. Mas, lembrando que esse livro, acho que foi de 1987, ele nunca foi tão atual. Ele, em cada página, em cada capítulo, ele sempre nos convidando a rever, a repensar, a, sobretudo, ressignificar o que é que de fato queremos aqui. De que fato estamos utilizando esse tempo. E aí, como pelos caminhos de Jesus, nesse espírito grandioso, que eu tenho uma afinidade muito grande, e eu disse a primeira vez a Juscelia o não porque eu quisesse no coração, mas por ter programado uma saída pelo aniversário do esposo, e aí eu tinha fechado a data com ele, depois fui observar, e não tive como. Mas agora, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, me coloco como instrumento da espiritualidade para traduzir de forma simples, amorosa, curiosa, esse pensamento de Amélia Rodrigues, na inspiração de Divaldo Franco, na sua psicografia, em que são 10 capítulos significativos desse livro. E para que a gente possa entender, de fato, os prenúncios da Era Nova, nesse 5º capítulo, é preciso que a gente se destitua de tudo aquilo que doeu, para que possamos dar oportunidade para o que vamos fazer. E daí a estratégia que eu utilizei para que a gente ganhasse tempo nesses minutos que temos, eu fiz recortes desse capítulo para que a gente pudesse, nesse instante, evidenciar passagens significativas que todos nós já temos condições de rever, de aprender e, essencialmente, vivenciar nesta existência ainda. Ênia? Vamos parar para analisar. Oi? Ênia? Pode falar. Oi? A sua internet, pelo menos para mim, não sei Oi. para os demais, está congelando. Vocês também estão vendo assim ou só sou eu? Está congelando, sim. Ok. Ô, Ênia, se você fechar a câmera, para ver se fica melhor. Pode ser. Assim fala. Vamos lá. Pronto. Veja se melhor. Então, dentro desse contexto, a base na mensagem de Amélia Rodrigues, nós podemos perceber que as características de uma nova era, ela é marcada pelo sentimento de fraternidade. E essa fraternidade universal, que nasce dentro de um contexto de vivência em comunidade. E essa fraternidade apresentada por Jesus, que está totalmente baseada na passagem evangélica de Mateus, no capítulo 10, em que ele descreve, um a um, a personalidade dos apóstolos, escolhido por Cristo para compor o seu ministério de amor. E é significativo também que cada um dos discípulos explica e com cada um deles lidava com as questões culturais e os preceitos legais e religiosos daquela época. Então, a mensagem de Jesus, alicerçada no amor em plenitude, bem como a ação das leis divinas sobre as transformações para o mundo de regeneração e superação das próprias dificuldades, também foram assuntos abordados em mais de um episódio dos caminhos de Jesus. Se nós formos pegar a obra inteira em si, ela
tem essa síntese em si de perceber essa grandiosidade dessa regeneração e superação das próprias dificuldades de cada um de nós. Então, pelos caminhos de Jesus, dentro desses 25 capítulos, todos eles estão baseados, tá? E ele mantém também, né, como o próprio grupo de vocês tem essa intenção, esse intento, eu acredito, essa difusão e essa divulgação da doutrina espírita e, sobretudo, o Evangelho de Jesus em todos os tempos. Daí entender o prenúncio da nova era, é necessário perceber que a era nova encontra-se neste limiar. E cumpre-se, isso foi lá em 1987, que traz à Terra essa psicografia. Então, nós já temos aí alguns anos andando, cumprindo, né, projetá-la, tanto nas mentes humanas e nos corações. Ou seja, abrindo espaços para os que virão no futuro. É o que vai culminar o mesmo pensamento de Kardec lá na nova geração, no último capítulo da Gênesis. Para que possamos ter essa nova geração, é preciso que nós venhamos a entender que ela será caracterizada como a nova era pelo amor de plenitude e pela compaixão total a benefício daqueles que ainda nos importunam ou daqueles até que se dizem opositores da própria doutrina espírita. E a Amélia, na sua sensibilidade, ela faz esse convite um a um para o não esperado. Depois, dentro dessa tônica de amor, antes nunca tentado. A questão grande que ela tem esse pensar de que Jesus seria o poderoso e o maior de todos que passou por aqui, no sentido de que outrora sentia-se ameaçado pela sua presença, que seria um grande potentado, que ele ia fazer as grandes revoluções, mas não essa revolução tal pensava que é o próprio Judas, mas a grande revolução dele era uma revolução mansa, pacífica, amorosa, enquanto os outros sabem que ele traria, seria o poderoso, o prepotente, o dominador, o arbitrário com relação a tudo isso, e a próprio conhecimento em si, e as próprias transformações sociais. Não. Veio aquele homem que era totalmente meigo, era doce. E ela diz também de que essa doçura de que dava mostras em todas as suas atitudes. E esse poder dele era um poder manso, mas era portador de uma bondade que impregnava de forma inapagável. Se nós formos pensar atitudinalmente as passagens de Jesus e todas as suas paragens, tem uma que eu acho primordial. É perceber a agonia de alguém, a inquietude de alguém. E Pedro, muito irreverente, como fala até a Amélia de Deus, ela diz assim que Pedro, tão irreverente, mas ele percebia, dentro dos detalhes, das nuances, o que Jesus queria dizer. E ele, como humano, inquieto, antes desse convertimento, de crer totalmente que ele poderia mudar, afinal de contas, Pedro tinha muito impulsivo, pensamento intrusivo, ele tinha um padrão de comportamento raivoso, mas Jesus estava sempre convidando Pedro à amorosidade. Pedro, pondes a tua espada à bainha. Pedro, acalma-te. Pedro, mas muitos me tocaram, e ele estava sempre naquela sensação de querer estar próximo de Jesus, de querer entender, abrir o seu coração quando não gostava da sogra, por dificuldades relacionais.
Mas tudo isso, na verdade, quando Jesus fitava os olhos com a sua bondade, como a própria Amélia traz neste capítulo, quando fala da doçura das mostras das atitudes do Cristo, era justamente em razão disso que ele veio e cabe também a cada um de nós instaurar o primado do bem, principalmente com a gentileza de sermos gentis e fraternos, vivendo mais a lição que eu preconizando para os outros. E aí, o centro espírita é o laboratório maior, porque lá, nesse espaço, dentro desse processo, para que essa era nova seja de fato efetivada, é preciso as atitudes humanas. Porque, como traz lá em Seara Bendita, a gente vai perceber que esse tempo da difusão, da divulgação, já se foi. O tempo também de tudo, da própria instalação do conhecimento, também já foi. O momento agora desses 70, desses mais 70 que vêm e os que virão, é justamente o momento atitudinal. É preciso fazer. E quando a Amélia nos convida para que a gente venha viver mais a lição do que preconizar para os outros, é necessário que sejamos o que ela chamou de ovelhas mansas. Porque que somos e deveremos conquistar os lobos ferozes, ao invés de os temer e arrastá-lo para o mesmo rebanho, mas não violentando consciência, como nos advertiu o próprio Agostinho, mas sendo esse ser humano, vivenciando esse ser humano. E nós somos testados e convidados todo dia para isso. Começa no seio da família, nas repartições da qual trabalhamos com as nossas missões, começa exatamente também dentro do centro espírita, porque lá está que nos comprometer estar junto, laborando na mesma seara. Tudo isso é um convite para que a gente venha arrastar essa multidão, não mais um discurso no verbo fácil. Isso todos nós somos capazes de fazer. Mas dentro de uma forma, como ela nos convidou, que reuniremos sobre o mesmo cajado de amor os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores e seus prejudicados, concitando-os a mesma marcha pela paz. Fazer para que conclamamos todas as criaturas para um objetivo só, iluminar-se. Porque o objetivo da doutrina espírita é levar a humanidade ao crescimento moral. Então, através dessa vivência, através desse laborar, nós estamos mostrando a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte, onde batalharemos para que a existência corporal seja considerada apenas como um ensejo para a aquisição de valores, para a utilização na vida verdadeira. Então, esse convite para Amélia Rodrigues, e dentro a inspiração, porque a tradução é de Divaldo Franco, se faz mister. Agora nós vamos entender, e certamente estamos entendendo de fato, a razão maior por que o Cristo passou por aqui. Por agora, a gente pode ver e pode entender que podemos realizar o que o Pai fez através do Filho. Nós também podemos ter um poder que a gente vai transferindo e vai conquistando se a gente perseverar até o fim. Se não sejamos engolidos, né? Freud tem um livro chamado Mostrar a Civilização, que a gente não venha ser engolido pelo modismo, pelo consumo, por todo esse arrebatamento coletivo de dependência de uma tecnologia adoecida, de ideologias, de bandeirismo descabidos, e nós só temos uma bandeira, Deus e Jesus. Porque quando nós sairmos daqui, quando nós estivermos libertos de tudo isso, nós teremos que dar conta de tudo aquilo que assumimos dentro do nosso planejamento encarnatório. Daí, essa Amélia também nos traz esse olhar que, para que a gente venha edificar os alicerces da Era Nova.
E se a gente for perseguido, lembra que o Cristo fala? E se a gente for odiado e até assassinado por amardes a humanidade, já estará vivendo os primeiros passos do novo período. Se nós temos reclamado e o país, vamos focar somente no Brasil, tem sangrado de tantas dores, índices de depressão, síndrome do pânico, abusos de várias ordens, políticas descabidas, interesseiras, materialismo. Parece até que esse livro foi escrito em 2025, porque esse capítulo está tão atual, que estamos iniciando, que não pense que isso tudo não tem sacudido a humanidade para fazer o que Paulo nos convida todo dia, desperta tu que dormes. Precisamos sair dessa letargia, que parece que nos cobre com essa nuvem de que não podemos fazer nada, temos que recuar, temos que retroceder. Não! A Amélia diz assim, ó, não tem mais. Crede, por enquanto, abri-vos ao amor e deixando vos arrastar pela correnteza da esperança. Olha o prenúncio que ela dá, pela correnteza da esperança. Ou seja, felicidade sem culpa, como diz Adenauer Novaes no seu livro. É necessário que a gente saia desse pensamento cristalizado de que somos eternos culpados, eternos temedores, porque a gente precisa sim o que ela nos convida a fazer. Que através desse divino amor, levado ao destino, a gente precisa ter coragem. Nós precisamos ter coragem. E se juntarmos o ânimo e a coragem, ninguém segura o cristão que deseja melhorar a si mesmo. Que possamos fazer o que o Evangelho nos traz, a convite do esforço e da vontade, para que a gente possa ser reconhecido como verdadeiro espírita e como verdadeiro cristão. E ela ainda nos adverte que a gente nunca vos deixarei, nem mesmo após o fim dos evos terrenos. Não estamos sozinhos nunca. Esse egrégor espiritual do cristão que leva com seriedade essa proposta de crescimento, mesmo às vezes com os espinhos no pé, como traz em segurança mediúnica, aquele que está no caminho do Cristo não vai encontrar somente flores, mas espinhos e charças. Então, o caminho que a gente está doendo, bem dizer, não é masoquismo, mas não vamos ficar lamuriando, não vamos ficar resmungando, não vamos ruminar o tempo todo como se essa encarnação, como a própria mediunidade, como as convivências, as relações fossem difíceis. Porque se fosse assim, talvez não teríamos a Amélia aqui agora para poder nos consolar. Não teríamos o próprio Cristo, não teria a sua mãe que viu e assistiu todo o Calvário e esteve ali persistente. Não teria também tantos outros espíritos de alto escalão que não se perderam com a dor, mas acreditaram até o fim que valia a pena. E vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Já passei por vários corredores de dores, já estive no plano espiritual e voltei, sou transplantada nas 72 horas, fui desenganada e meu esposo foi comprar o caixão e avisar meus 2 filhos na época, um de 15 e outro de 5 anos, que mamãe não voltaria para casa. E ele decidiu, eu achava que era o final da reencarnação, e eles resolveram de uma hora para outra, me disseram assim, meu esposo, eu não acredito que sua mãe morra, mas eu preciso fazer isso que pode acontecer. Eu vim aqui para comprar o caixão, porque se não chegar o fígado dentro de 72 horas, mamãe não voltará mais para casa. Meu filho mais velho diz assim, eu duvido que minha mãe morra, porque minha mãe é uma mulher muito forte e ela tem muita coisa para fazer, principalmente que ela é espírita e ela tem muito serviço, que ela buscou muita coisa para uma encarnação só. E eu digo a vocês, ali eu renasci. Estou na moratória, tenho pressa, sabe? Porque quando a gente se distrai dentro dessas questões públicas, questões de outros graus menos elevados, a gente acaba retardando a encarnação. E principalmente quando a gente se distrai focado totalmente para o profissionalismo,
ou focado para qualquer outra coisa que não seja, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E foi assim que Amélia, no silêncio de paz, caiu sobre os ouvintes atentos e, a partir de então, agigantaram. Foi essa reunião desses seres, daqueles que sangravam, daqueles que clamavam, daqueles que queriam ver, daqueles que queriam voltar a viver, daquele que estava no túmulo, daqueles que seriam apedrejados, dos que agonizavam nas obsessões, daqueles que tinham sede também de conhecimento, de todos aqueles que clamavam lenitivo e paz, ele esteve ali. Um silêncio de paz caiu sobre os ouvintes atentos, todos aqueles que Jesus convidava para a sua vinha. E a partir de então, ficou grande essa multidão, saindo a colocar os marcos fronteiríssimos de que podíamos instalar o reino de Deus na terra. E essa fácil identificação para os que têm olhos de ver e ouvido de ouvir, foi assim que Jesus foi arrebanhando. Com linguagem simples. Pedro, que dizes que sou? Sabe? Lázaro, levanta-te. Talita cume, levanta-te. E tantos outros, não durmam, desperta, eu preciso que vocês fiquem acordados. Vai lá, e daqui a pouco eu chego. E eram tantos convites junto ao coração das criaturas, que alguns dormiram, outros estavam despertos, mas o bom de tudo isso, que todos nós chegaremos à perfeição. Então, essa era nova, na verdade, é para que a gente entenda que partir em comunhão, partir em fraternidade, partir também nesse coletivo que são chamados, é para que a gente entenda o limiar que essas dores que estamos passando, eu chamo, como está no Evangelho, o freio e a espora do que estamos sendo convidados com a dor, com esse grande escalão de mortes coletivas, de adoecimentos, pandemias e tantas coisas mais, é para que a gente conduza para a felicidade que se estabelece. Aparentemente parece dias terríveis, parece caos, parece desesperação, que se manifesta como se fosse maior do que nós, como se nos dominasse, como nos paralisasse. Mas, na verdade, assim ocorre porque já não há tempo para as indecisões. Mesmo até que seja através do censo, quando bater a nossa casa e perguntar assim, ó, qual a sua religião? Uma coisa simples. E você dizer espírita. Não mais aquela coisa principiante. Eu sou, como é que muitos falam? Lembra aí alguém que está ouvindo e ligado? Eu sou simpatizante. Não, eu sou espírita porque eu sou convicto, tenho uma fé raciocinada. Eu acredito em Deus, na comunicabilidade dos espíritos. Eu acredito na reencarnação, na lei de evolução, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito. E entender isso quando parar não mais para se incomodar com o outro, o que não quer evoluir. Mesmo até que seja calúnia, porque calúnia dói as criaturas. Mas você deixar o autoconhecimento atravessar você. E você ser o espelho de si mesmo. E você dizer, como eu ainda estou pequeno por não entender o que é o perdão. Como ainda eu estou preocupado com que o outro valide o meu comportamento, me atrasando. Como ainda eu estou pedriana, agressiva, violenta, estou ainda pegando, levantando espada. Como ainda também estou disperso, inquieto. Como ainda estou vivendo esse mundo dos denários, preocupado com os recursos. E é preciso que de vez em quando a gente pare e observe os pássaros do céu e o lírio dos campos. Para que a gente tenha uma trégua nessa alma agoniada, envolvida nas depressões e nas ansiedades deste momento agora, desse tempo. Então, entender esse porém que Amélia Rodrigues nos traz, nos convidando que não há tempo para as indecisões, é porque nós somos comprometidos com Jesus. Não estamos à toa aqui, num domingo à tarde, não é à toa que escolhemos essa
religião, ciência, filosofia e religião, não é porque à toa, nem altamente de forma, vamos falar assim, foi um equívoco, foi um acontecido, porque acaso não existe para nós espíritas. Nós somos compromissados nessa encarnação e temos compromisso, somos comprometidos com Cristo. E para a gente se deter. É preciso que a gente implante, de fato, as diretrizes dessa era, e essa era nova é a era de paz e de amor. É essa era pela qual todos nós temos e podemos ter condições de buscar alternativas felizes de todos nós se libertarmos do sofrimento. E não mais aceitá-lo simplesmente como fosse um calcanhar de Aquiles, de que nos dói, de que ser espírita é sofrimento, de que estamos lá por causa da dor. Não, porque necessitamos estar congregando. E não só dentro do centro espírita, porque o convite dentro desse laboratório, dessa escola, desse hospital, hoje é deixarmos esses templos e partir para a comunidade, como o próprio Cristo fez, e como a Amélia também indica dentro do seu propósito de nova era. Para que a gente siga de fato Jesus. Para que a gente entenda que não é nesse conforto de ouvir apenas, mas se sentir preparado o suficiente e, sobretudo, assistido pelos bons espíritos, para que a gente venha libertar-nos e libertar outros que nos esperam. Quando o próprio Cristo traz, né, e o Lyonês, o Kardec traz lá na Gênese, a nova geração, no seu último capítulo, também indica um prenúncio. É para que a gente entenda que essa nova era, ela já estava nesse planejamento de transição planetária. Porque essa temática também da nova geração tem tudo a ver. Porque ela nos traz um movimento de que esses eventos, a própria transição, a nova proposta de regeneração, também está calcada dentro desse processo que vem se repetindo constantemente desse processo de transição, que não aconteceu de uma hora para outra, nem muito menos na pandemia. Quem lê o livro Rumo à Generação, quem lê o Transição Planetária, vai perceber lá os descritos, nos convidando este movimento espírita, neste momento, já está há algum tempo. Esses eventos tratam do assunto, os livros são publicados, palestras repetidas pelos quadrantes do país todo afora. Quem não ouviu falar, de fato, a questão da necessidade de que já seria urgente porque os tempos são chegados. Então, diante desse quadro atual de violência em grande escala e fenômenos naturais destrutivos, e é com as palavras que os tempos são chegados, é porque é necessário, sim, nesse momento, nos apressarmos, não para sairmos desesperados, fazendo aleatoriamente, não, mas ter consciência do nosso auto-burilamento, do nosso auto-amor, do auto-perdão, de dissipar as culpas, as condenações, aquilo que nos deixa paralisados. Porque a Amélia nos convida também, quando ela fala assim, os tempos são chegados do fim do mundo, na verdade, dizer que os tempos são chegados, o que subentende lá na Gênese é que quer dizer que a humanidade está madura para subir mais um degrau. Olha que oportunidade nós estamos tendo. Qual é a doutrina, sem nenhum apego, sem nenhuma vaidade, que explica o que a doutrina espírita traz nessa grandiosidade de aportes literários, de livros e mais livros à mancheia, como diz o próprio Castro Alves, para que a gente tenha acesso à informação. Mas é preciso sairmos do ouvido de oitiva. Me disseram, me contaram, me falaram. Não. O Pentateuco está aí. Desculpa. E ele traz essas nuances. Está lá todos descritos na Gênese, em particular a Era Nova, mas, sobretudo, de total esclarecimento,
total oportunidade para que possamos crescer sem esperar que o outro valide as nossas posturas. E a Amélia é uma daquelas professoras amorosas, com a sua mansuetude, que ela traz esse evangelho descascado, miudinho, amoroso, sem condenar consciência nenhuma, sem trazer culpas, mas ela nos convida à ligeireza, à importância, para que a gente possa oferecer, na verdade, né, essas reflexões atuais e deixar com que a gente possa pensar melhor, esclarecer. Ela alerta, ela acalma, ela motiva a nossa atitude perante a vida. Então, subir mais um degrau quer dizer que cada um de nós, nesse momento, podemos sim sermos melhores. Podemos sim e já temos condições. Então, é importante e é urgente que cada um de nós possamos fazer desses passos de Jesus na nossa vida um convite que nos traz o momento agora é que nós venhamos a ser a nova geração. Vai cair a capa do mundo. Toma, Tinha. Que é de recomeçar. Mas recomeçar nós temos condições de fazer já. Nós já ouvimos muito, nós já estivemos coletivamente muito, nós já temos acesso a essa informação. Nós temos orientadores espirituais que nos dão essa condição de conselho, de convite, de apoio. E sem força, como diz Joana de Ângeles, se abstenham. Se tiver sem força, se abstém, mas não deixa de trabalhar. Como está lá na escala 100 dos espíritos, no livro dos espíritos, tem lá os espíritos neutros. Não faz o mal, mas o bem também não pratica. É necessário que saiamos do discurso e para que o prenúncio da era nova seja essa geração nova, que por ora, como traz notícias do plano espiritual, os espíritos estão voltando à Terra, a primeira leva já veio, que veio com compromisso para poder trazer as grandes literaturas, a justiça, o amor, a caridade, voltando nessas profissões, mas também estamos no final da fila para aqueles que não querem e não desejam a proposta da regeneração. Eu sempre falo, eu não sei se eu serei cabedora, mas eu tenho feito esforço, porque eu não quero voltar para um mundo mais inferior que a Terra. Se aqui a gente já tem sangrado e se assustado com tantas coisas, é preciso que a gente entenda que esses caminhos de Jesus é o caminho da porta estreita. Sabe a borboleta, quando ela sai da crisálida, que ela se bateu, que ela se virou, que ela inquietou, que ela ficou agitada ali, mas daqui a pouco ela voa lindamente e abre suas asas para poder perceber a grandiosidade da liberdade. Como também a ostra, que abre-se de tempo em tempo, e quando o grão de areia entra, ela fica inquieta, ela fica pavorosa, mas ela produz pérola. É no incômodo que a gente vai fazer coisas belas. É inquietados pela própria vida, pelo questionamento do que sou, por que estou, por que sofro. E dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entender as aflições de ontem e as aflições atuais, para que a gente possa compor, como a Amélia Rodrigues nos chama, como apóstolos escolhidos que nós somos. O Cristo também espera por nós. É dentro dessa proposta, pelos caminhos de Jesus, que a gente vai entender. Moisés foi desbravador. Jesus, ele fez o abatimento de 80% nos mandamentos, reduzindo a 2%. Que a gente amasse a Deus acima de todas as coisas. E já temos esse amor. E o próximo seria o nosso desafio diário para que a gente pudesse estar no caminho de Jesus, renunciando a si mesmo, a si, como aquele menino que não estava preparado, que tinha perdido seu pai, e infante ainda dentro do processo da evolução,
ele pergunta a Cristo, na sua ingenuidade infante, e diz assim, que aquele menino, quando Cristo fez assim, larga tudo, vem e segue-me. Ele seguiu? Lembra aí, pessoal? Seguiu? Não, ele não seguiu. Porque o seu apego ao consumo e aos bens que tinha, ele não conseguiu abandonar. E se tem algo que nos atrela a caminhar com Cristo, a caminhar com Jesus, são esses apegos aos nossos entes, às nossas coisas que não são nossas, que nós não somos nem dono do nosso próprio corpo. É necessário renunciar a si mesmo e entender que somos virtuosos, apenas não despertamos. É preciso reconhecer, como lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, a potenciação do amor, para que possamos compreender a grandiosidade de que somos e que podemos já vivenciar. Entender o nome do livro, naquele momento que a mulher ia ser rechaçada publicamente, porque o olhar sobre a mulher naquela época era de preconceito e de pouca autonomia. Ela narra um detalhe lindo na premissa do reino. Ela conta que naquele momento que traz a mulher adúltera e que os homens mais velhos, os doutores naquela época, e joga a mulher assim, Cristo para poder analisar. E que naquele momento que ele agacha e começa a pegar os seus dedinhos e escrever sobre a areia, aquele momento ali, no seu processo da sua mediunidade, segundo Amélia Rodrigues, ali foi revelado todas as atrocidades que aqueles espíritos, ali que estavam querendo ser juiz daquela mulher, narravam, né? Alcoólatras, algoz, assassino, ladrões, todas as atrocidades. E Cristo, envolvido no Espírito de Deus, como médio de Deus naquele momento, e ele tem a grandiosidade pérola de questionar as suas consciências. E pergunta o quê? Fala aí para não ficar sozinha. Bora, Liana, Quem tiver sem Gislaine, pecado, Ademir. quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pois é, né? E aí, aqueles doutores, aqueles homens aparentemente sabedores de tudo, mais superior do que aquela mulher, que estava equivocada, totalmente equivocada naquele momento, eles fizeram? Foi tão forte esse magnetismo deste Cristo, que a Amélia está nos convidando para seguir, para levar agora em exemplo, em exercício, em vivência, na existência, essa essência que nós temos de sermos cristãos e de sermos os propagadores novos, né? Os verdadeiros cristãos, os espíritas da última hora, vamos falar assim, eles não tinham moral. Porque quando Cristo recobra a sua consciência dentro da moral superior que ele tinha, o que é que eles fazem? Abandonam a pedra. Mas aí ele tem esse encontro com o ser humano. E é esse convite que a Amélia nos deixa. Para que a gente possa andar pelos caminhos de Jesus, é preciso ter esse encontro com ele. E se apaziguar consigo mesmo. E ele fica aquela mulher, Maria de Magdala, e torna a interrogar a consciência. E Cristo sempre foi um filósofo excelente que questionava as criaturas. Mulher, cadê aqueles que te condenaram? Olha que coisa linda. Ele não disse assim, ó, vai embora agora que eu não tenho mais compromisso com você. Ah, pronto, já resolvi seu problema, não quero encrenca comigo. Não. Ele acolheu naquele momento. E às vezes os nossos pensamentos acelerados, inquietos, envolvidos por causa da velocidade da tecnologia, que hoje está sendo um dilema na vida das criaturas, que a gente não para mais para escutar o olhar. E às vezes o outro chega querendo esse acolhimento, nós estamos despejando as nossas dores. Pelos caminhos do Cristo, é necessário também ser terno, ser compaixão, ser também amor. E isso nós podemos fazer. E isso começa tudo em casa. Depois começa com o nosso trabalho. Depois começa onde quer que a gente seja.
E aí ele olha, fita aquela mulher, e ela fala, já foram, mestre. E aí ele dá a diretriz para a sua vida. E o que é que ele faz? Eu também não te condeno, mas dá o alerta para novos caminhos, para que ela tivesse um rumo para que a gente possa prosseguir. E ele diz, dá uma diretriz para ela. Vais e não peques mais. Como também, naquele momento da crucificação, apesar da sua grandiosidade e desprendimento daquela mãe terrena por hora, no caso de Maria de Magdala, ele olha para ela quase no finalzinho da sua crucificação, ele também, João, esse espírito afetuoso, amoroso, ela, Maria aos pés da cruz, chora, e quem leu a Nova Era vai perceber aquela passagem linda e a sua própria desencarnação de Maria, que não cabe aqui, nós só temos agora 4 minutos, e ele ali define o destino dos caminhos para o Cristo. Mulher, eis o teu filho. João, eis a tua mãe. Então, caminhos Jesus sempre abriu. Oportunidades ele sempre nos deu. Ele não nos condena. Ele nunca nos apontou para nada. Ele nunca duvidou de nós. Nós, titulantes, como crianças ainda, de vez em quando dormimos. Mas a oportunidade está em dar para nossas limitantes, as nossas próprias condições de que a gente não acredita, porque existem esses preceitos legais, essas crenças, essas culturas, que a gente acaba se limitando. Jesus foi luz e verdade. É preciso caminhar junto com ele, não mais falando, mas fazendo das suas mensagens o que Joana de Ângeles nos convida, o reino dos céus aqui na terra. Que a paz do Cristo resolva e envolva na nossa vida todos os dias. E que esse caminho nós já estamos construindo desde 1857 e até antes dele. Que nós somos aqueles que gritamos Barrabás e agora estamos aqui no domingo à tarde dizendo que Jesus é caminho, verdade e vida. Minha querida, eu particularmente fico sem palavras para te agradecer por essas reflexões, pela forma que você apresentou o trabalho, pela maneira que tocou, pelo menos, a minha alma. Muito agradecida mesmo por essa oportunidade de estar contigo, de te ouvir, de estarmos juntos estudando Amélia Rodrigues. Gratidão mesmo em nome da Casa do Evangelho, de toda a sua equipe, e acredito que de todos aqueles que estão aqui nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta para a Ênia, fique à vontade, nós ainda temos alguns minutinhos para interagirmos uns com os outros e também com ela. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade. Olá, Ênia, boa noite. Primeiramente, queria te agradecer por esse momento de reflexão, por essa explanação que a mim tocou bastante. E eu fico tentando, né, fazer um link, né, daquilo que você explanou, da maneira direta, clara, objetiva, sobre esse capítulo que nós estamos estudando. Mas eu não sei, eu falo por mim, atenção. Parece que eu trago uma espécie de um entrave, não sei, é tudo muito bom, né? Estamos aqui ao domingo, reunidos, refletimos, concordamos, mas quando é segunda-feira, ou terça, ou quarta, não importa o dia ou a hora, quando nos deparamos, né? Seja no trabalho, na família, no trânsito, assim, parece que eu esqueço de tudo, não sei, também não é tão mal, né? Esqueço alguma coisa.
E esse aqui é pelo menos para mim, é um grande dilema, né, que eu carrego, que é a dificuldade de colocar nas minhas ações aquilo que eu estudo, né, compreendo, acredito, questiono, converso, debato. Será que isso é só comigo? Eu não sei. Você podia me falar alguma coisa assim que pudesse me ajudar a continuar nessa minha busca, porque é nessa questão do meu autoconhecimento, da necessidade do estudo e essencialmente de aplicar, né, o Evangelho, né, o ensinamento do Evangelho no meu dia a dia. Posso falar? É o seguinte, Maria Helena, todos nós temos essa dificuldade de colocar realmente em prática, porque nós somos espíritos já que viemos de diversas eras, muitas encarnações. E você sabe que nós tivemos sempre aquela postura de ser uma pessoa para a sociedade e outra pessoa dentro de casa. Você queria ser o bonzinho para fora e dentro da sua casa você revelava exatamente como é. Isso ainda está muito assim presente no nosso perispírito, na nossa memória transcendental, e que às vezes é difícil, mas você, a hora que você fala, puxa vida, eu podia ter feito isso, eu não fiz, eu sabia, você volta e faça, sabe? Às vezes a gente tem essa barreira, uma barreira que você parece ter receio. Ai, será que vão me chamar de Carola? Será que faz isso, sabe? Às vezes a gente tem muito esses preconceitos que trazemos às vezes de outras vidas e nem temos noção que nós temos isso dentro de nós, sabe? Por isso que a Joana de Ângeles sempre recomenda, que não é só ela, Santo Agostinho e muitos, para a gente fazer a meditação. A meditação é muito importante, a gente tem esse hábito de a gente se interiorizar, criar um momento só para nós e que possamos assim realmente ver quem nós realmente somos. Porque se você não se conhece, você não sabe como agir. E talvez seja essa a sua dificuldade, né? Aqui nós fazemos muito, sabe? Falamos muito sobre a meditação, dessa necessidade da pessoa se reflexionar com aquilo que você leu, ou mesmo aquelas mensagens pequenas que a gente vê, mas você leia e reflexione o que ela quer dizer. Se você faz de evangelho, se abre uma mensagem de evangelho, não, mas não tem nada para mim. Tem sim, se você abriu, você sabe que a gente sabe que nós não estamos aqui sozinhos. Alguém está ajudou para você abrir naquela página que você precisa. Porque à medida quanto mais a gente estuda, mais você vai descobrindo nas entrelinhas da doutrina espírita ensinamentos. É incrível. Eu sempre falo assim aqui, que o Evangelho parece um livro mágico. Ele nos traz a resposta. Às vezes, quando a gente está muito ignorante, você não entende. À medida que quanto mais a gente estuda, a gente mais se envolve com os conhecimentos da doutrina espírita, a sua mente vai abrindo o entendimento, e você vai entender. Então, quantas vezes você cansa de ler aquela mensagem, aquela página do Evangelho, e você, como é que eu fui descobrir hoje que é isso que Jesus quis dizer, ou o mentor, ou qualquer outro bom espírito nos disse? Não sei se é isso que você queria ouvir. Vou dar só uma contribuição rápida por causa do Evangelho. Eulécia, né? Muito obrigada pela contribuição, Eulécia. Mas Maria Helena, olha só, hoje a neurociência está se discutindo muito a questão do conhecer e o fazer, né? A questão das competências, habilidades e os neurotransmissores, assim, ó, uma mente que está condicionada a fazer conexões impulsivas, a possibilidade de você responder à vida de forma impulsiva é muito grande. Como ele fala dos neurônios espelhos, quando a gente está sempre voltada para olhar para o que não é proativo, só para o negativo, só para as coisas ruins, tempestuosas, é quando nós, no nosso interno, ainda está projetado para este olhar. E aí, o que é que a descoberta dos neurônios espelhos vem nos trazendo a refletir? É a mesma coisa que Joana de Ângeles traz no autoconhecimento, quando ela diz assim, ó, a partir do momento
que tudo e todos nós vamos olhar como se fosse espírito, acabaria todas as dissensões e acabaria também todo esse olhar, criticidade, de discordância, de competições, de olhar somente o lado tenebroso do outro. E outra coisa também, hoje tem as terapias integrativas. Eu não falo terapias somente terapias que você vai a um consultório, ou você vai a um CAPS, você vai a algum estabelecimento desse. A terapia integrativa, eu acho que é a maior de todas. Você começa a conhecer a si mesmo, quando fala lá que o autoconhecimento é a chave do desenvolvimento pessoal, como traz isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos convida a parar de se preocupar com os ecos externos e começar a focar em cada um de nós. Porque, às vezes, nosso olhar projetado para fora, constantemente, o Ângelo de Ângela diz que ele acaba empolando o nosso olhar desse olhar para o alto. E desse olhar que eu posso também ser um Jesus com letra minúscula na terra. Eu posso caminhar com ele à medida, assim foi Pedro, assim foi João, assim foi o próprio Judas, assim, olha só, quem leu aquele retrato de mãe, apesar dos pesares de Judas iludido, que Jesus seria o maior potentado, teria Judas, comete um suicídio, tal em retrato de mãe, e vê acolher um cego derrotado, um espírito que estava abandonado na escuridão, foi Maria. Vem-te, filho, amo-te, filho, e carrega ele no ventre. Então, todos nós chegaremos a essa perfeição. Mas olha só, em 1867, lá no Evangelho, já dizia 64, né? Essas datas são horríveis, mas lá no Evangelho já dizia que os tempos são chegados. Então, nesse momento de transição, nós devemos ter pressa, não uma pressa aparente, mas uma pressa breve de dizer assim, olha, não quero participar de um mundo inferior a esse. Eu quero entender os enredos. Em casa, ou traímos ou fomos traídos, ou negamos ou fomos negados, ou rejeitamos ou fomos rejeitados. Que tal reconciliar? Eu, quando chega pessoas novas no meu contexto reencarnatório, eu fico assim, Jesus, quem será essa pessoa? Eu preciso acolher. Então, às vezes, hoje eu falo, que ela pode me ensinar. Se nós formos nos armarmos para quem chega e para quem já está, eu prefiro ficar com o Chico Xavier, mas eu prefiro que o erro seja meu e eu seja o errado de que ele, porque eu vou compreender essa conjuntura das alturas, de dizer que nós somos esses corações que se encontram no limiar para que a gente possa cumprir e projetar as novas gerações, temos um compromisso novo agora. Por isso que somos esses últimos, esses trabalhadores das últimas horas, para poder trazer essa geração nova, que ela seja diferente. Porque eu determinei na minha vida que não gostaria, olha que audácia mesmo, a gente precisa projetar as próximas reencarnações. Eu projetei que eu não gostaria, e pedi a Jesus, pedi a Maria, Amélia Rodrigues, que eu tenho tanto afinidade aqui, já como professora, como psicóloga também, de dizer assim, eu não quero participar de um mundo com mais agonia de que essa que eu vejo. Que ainda facções degolam, que manda a cabeça para o filho, de que pai estupra, de que mães também matam, de narcisistas, de tantos esses algozes. Eu prefiro Jesus. Amor, justiça e caridade. Se tivermos empreendidos desse processo de autoconhecimento, gente, olha, sem puxar sardinha para a fé, esse projeto de peixe, que era o autoconhecimento, que abriu para todos os cantos. Quem não estiver esse ano ainda, entre. Me ajudou muito, muito nesse processo, essas aulinhas de cada dia, dentro de um livrinho, A Face do Ser, e a gente para de sofrer por causa do outro. Nós trazemos a responsabilidade para nós, não há um algoz mais. Jesus veio trazer a nova era, e essa era de compaixão e amor. Não era mais de guerra, nem de duelo. Não era mais de polícia.
mas sobretudo de perdão. E quando ele diz que a gente amasse até os próprios inimigos, esse inimigo começa a gente olhar para o espelho e dizer assim, ó, eu não do egoísmo, estou doente do materialismo, estou doente do consumo, como é que eu faço para tirar? É tomar consciência do que eu quero burilar em mim e parar de olhar para o outro. Porque no processo evolutivo ele é individual. E como a gente não retrógrada, como o próprio livro do Espírito traz, as bênçãos que nós já temos, as capacidades que nós já temos, os talentos que nós já temos e os trabalhos feitos que nós já fizemos, a gente não perde mais. Então, que tal evocar hoje à noite a Amélia Rodrigues, para que possa continuar conosco no plano espiritual, nos ensinando a ser melhor, para caminharmos melhor com Jesus. Para que a gente entenda de fato que essa compaixão que a gente tem, que ela comece conosco mesmo. O que eu tenho com o ser humano é quando, às vezes, equivocadamente, o movimento espírita diz que ele era Jesus, mas ele disse que a gente teria condição de fazer o que ele fez. Então, vamos começar com pequena coisa, tolerância. Com adolescente em casa, eu que tenho 2, agora um está maior, tolerância, sabe para quê? Para os idosos que ninguém está tendo. Eu moro próximo de uns idosos que são abandonados pela família. Eu tenho um esposo e eu fechei tolerância das pessoas que eu ritmo e a fluidez. E nós vamos ter um boom no final agora de 2025 para lidar com os idosos. Será que nós estamos preparados para essa nova geração? E ela está aí, sendo posta. Os centros espíritas são preparados para poder tratar. Estamos falando já disso há um tempo, como é o setor a arte de envelhecer. E isso nós precisamos nos preparar para que tenhamos saúde e vida em abundância para sermos autônomos e não dependentes. Porque ninguém quer ficar pelejando, detesto essa palavra. Nós precisamos entender que cálcio, beber água, caminhar, parar de ficar pedindo, aceitar a reencarnação que nós vimos, com os filhos que temos, com o esposo que temos, com a esposa. Eu preciso entender o meu planejamento reencarnatório. Eu sempre, quando eu estou assim inquieta, eu leio assim, ó, provas da existência, retorno à vida corporal, para que isso fique novo na nossa mente e dizer assim, poxa, agora eu estou entendendo o que é que está passando isso comigo. Agora eu preciso compreender por que é que eu aparentemente não tenho afetividade comigo. Porque está lá também amigos e inimigos do passado, os que estão afins, e a gente precisa entender todo esse enredo e não mais se armar, porque a velocidade do dia, o estresse, a síndrome de Burnout, a depressão, a síndrome do pânico, todos esses transtornos que estão lá em perturbações espirituais, que o próprio Divaldo traz também, é para que a gente entenda que a gente tem a mesma influência positiva e alinhar esse nosso pensamento e os nossos sentimentos e as nossas atitudes no bem. Não é necessário só pensar o que a Amélia está nos convidando para a nova era, é fazer. E aí tem uma canção, não sei se encerrar de fato, né? Ela diz assim, ó, ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não temer que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se atreva, nasça sempre com amanhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé em quem? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, é a nova geração. Nós podemos muito, nós podemos mais. Olha o verbo, vamos lá fazer o que será. Precisamos fazer e deixar com que o outro que está fazendo alguma coisa diferente de nós, o próprio Cristo disse, se ele quiser caminhar com você, que você dê os passos, mas você não pode retroagir os seus passos, já que não quer fazer o outro caminhar. É preciso que a gente caminhe, até para ficarmos saudáveis, para depois arrebanhar os que estão chegando pós. A pandemia foi um exemplo disso, e nós vimos a movimentação do plano espiritual que foi para receber
esse montante de espíritos desencarnando coletivamente a movimentação no plano espiritual. Aqui também já está assim. As nossas casas têm agonizado nas relações, as relações conjugais. Eu trabalho com terapia de casal, trabalho com terapia de família e trabalho com mulheres. Eu nunca vi uma clínica cheia de agonias. De vez em quando eu paro para pensar assim, entre um intervalo e outro, para dar uma respirada. Eu digo, tem horas que eu penso que eu estou em Sodoma e Gomorra. Tem horas que eu penso que parece que não vai ter jeito. Mas o fator de conhecer o processo da reencarnação, de entender os enredos reencarnatórios, isso é aquele lá. É necessária aquela relação e a gente sair do julgamento, porque quem foi o Cristo e a própria Amélia Rodrigues, que não criticou, não julgou, mesmo aquele que desdenharia, aquele que pediria a prova e aquele que queria também estar no poder. Então, era necessário a gente esteja preparado para cursar com aqueles que desdenharão, que criticará, aquele que vai rir da nossa cara, e que a gente mantenha a serenidade, porque nós sabemos de fato quais são os caminhos de Jesus e o que é que ele nos pede para fazer. E paciência, se a gente não conseguir, recomeça novamente todos os dias. Nascer com as manhãs é todos os dias eu experimentar. E sem culpar. Eu estou aqui, se o outro está no outro grau, tudo bem. Agora eu digo assim, entristeceu, não se demore. 6 meses é depressão, né? Se frustrou, respira, sai um pouco de cena, ora para aquela pessoa. É necessário. Se está magoado, ora, faz a caridade, faz alguma coisa para entender que o perdão é necessário. Porque ninguém passa por dor sem razão nenhuma. Toda dor é evolução e é necessário a gente compreender isso. Desde os lutos, das mortes primárias, desde os descasamentos, desde as traições, desde os adultérios, desde as perdas dos trabalhos, perdas financeiras, tudo isso a doutrina espírita explica e precisamos entender a profundidade dela para que a gente possa seguir. Pode pegar isso. Enia, a sua explanação está muito boa, mas tem algumas pessoas que têm algumas tarefas depois e precisam sair. Vamos marcar um outro momento, um outro horário para você estar conosco, falando de outro capítulo de Amélia Rodrigues. Agradecemos muito de coração a sua participação, assim como a participação de todos que estão conosco e sempre nos acompanham nesse trabalho. Um abraço, que tenhamos uma noite tranquila, uma semana de muita luz, de muita paz para todos nós. Gratidão, minha querida, Deus te abençoe sempre, viu? E aí eu passo para o Antônio fazer o encerramento. Quando quiser, pronto. Ó Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem
Maria, Virgem, Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Que Maria abençoe a todos vocês. Forte abraço. Agradecida, Deus te abençoe, Antônio. Gratidão, Enia, mais uma vez. Abraço a todos e até o próximo domingo.